Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, é um vídeo também, que eu já estava devendo já tem um tempinho, que é para falar sobre os custos de manutenção que eu já tive com o Peugeot 208. Gera muito aquela pergunta, né? Poxa, é um carro caro de manter, é um carro complicado, é um carro turbo, as peças são caras, como é que é essa situação? Então eu vou contar um pouquinho das coisinhas que eu já passei com ele, né? Eu vou fazer aí perto de um ano, né, que eu já tô com o carro, mas pelas algumas manutenções que eu já tive que fazer, já dá pra ter um norte aí pra galera que tá interessada também, beleza? Mas antes do vídeo, não é inscrito ainda? Se inscreva então no canal da CVM Auto e também siga a gente lá no Instagram, no @cvm.auto, beleza? Então, bora pro vídeo! Bom galera, então só para vocês terem mais ou menos uma ideia, eu peguei esse carro por volta de agosto ou setembro do ano passado, né, do ano de 2020. E de lá pra cá, o que é que eu já tive que fazer de manutenção? Bom, o primeiro ponto foi a troca dos 4 pneus, porque o carro ainda estava com os pneus originais. Ele era um carro 16, modelo 17, só que é um carro que rodou muito tempo na estrada. Então ele já estava com sinais de desgastes consideráveis já no borracha, então já estava praticamente assim, chegando no limite da segurança do pneu. Então só nessa brincadeira aí, vamos colocar assim, né, dessa troca dos 4 pneus, lembrando que é um pneu que ele é um perfil baixo e, se eu não me engano, a medida dele é 215, 45, 17, alguma coisa assim. Só de 4 pneus foi por volta de 2.100 e aí tive por mais 160, 180 reais mais ou menos, só de a troca, né, do jogo de pneus, alinhamento e balanceamento. Então só nessa brincadeira já vai por volta de 2.300 reais, tá? Essa foi a primeira manutenção que eu tive que fazer. A segunda, quando eu peguei o carro, ele já estava perto de fazer os seus 70 mil km rodado. Por mais que ele tenha ficado um tempo assim grande parado na concessionária e já estava também perto de fazer os 70 mil, eu fiz aquela revisão padrão de 70 mil, que a gente fala de troca de óleo, troca de filtros, aquela revisão padrão, básica, não precisei trocar nenhum tipo de peça de acabamento, suspensão nem nada. Então nesse tipo de manutenção, eu fiz aquela manutenção padrão, além da troca do fluido do sistema de freio, certo? Então juntando isso tudo aí deu por volta de 480 reais. Então a gente já está chegando aí por volta de 2.700 e alguma coisinha. Bom, esses foram os 2 primeiras manutenções. Aí um pouco tempo depois, por volta de acho que uns 3 meses, 3, 4 meses mais ou menos depois, teve um problema com muito ruído no freio, né, ao pisar no freio. E aí eu descobri que meu disco dianteiro já estava assim no limite, praticamente, né, minha pastilha de freio dianteira também e minha pastilha de freio traseira também já tinha ido pro espaço, praticamente, né. Então eu fiz a troca desses 3 e na época eu levei um outro Auto Center na época, que era um pouco mais perto de casa, e acabaram me recomendando a fazer também a troca do sistema do fluido de freio. Mesmo que eu tinha falado que eu tinha feito a troca recentemente e tudo mais, eles falaram que era um procedimento, porque eu mexia no freio, o que tinha que fazer, acabei fazendo, né? Sem necessidade, mas acabei fazendo. Aí nessa brincadeira já foram mais 900 reais. Então se a gente estava aí em 2.700, com mais 900, a gente está falando já de 3.600 reais, certo? Então, primeira manutenção foi troca de pneus. Segunda manutenção, a manutenção normal de 70 mil km. Terceira manutenção no sistema de freios, certo? Lembrando também que ele é um carro que ele tem freio a disco na traseira. Então, você não vai ter... não é aquele freio a tambor que você se preocupa com burrinho de freio e tudo mais. A manutenção é um pouquinho mais elevada também, porque você tem disco e você tem pastilha também na parte traseira, tá? Bom, e a minha quarta manutenção que eu tive que fazer foi com relação ao ar-condicionado, meu sistema de ar-condicionado. O que é que aconteceu? O ar-condicionado, você acionava o botão no painel, né? Só que a princípio ele não armava, a correia funcionava, tudo normalmente, só que o ar não gelava de jeito nenhum, e você até ouvia um barulho, um ruído metálico. E aí, até por indicação dos nossos parceiros aí do Salvador Car, já que eles não trabalham com essa parte de ar-condicionado, eu levei para uma recomendação deles e ele já condenou logo de primeira. Inclusive ele disse o seguinte: a princípio pode ser até um problema de lote, porque ele já tem pegado bastante motores THP, mais ou menos dessa leva aí, 16, 17, né, do ano 16, 17, que estão com problema no compressor. E ele já condenou logo o compressor e ele falou que o meu condensador, a princípio, ele estava contaminado já. E aí eu acabei fazendo a compra das 2 peças. E as peças chegaram direitinho, entreguei o compressor para ele fez a substituição, só que o condensador veio errado. Ele fez a troca do compressor novamente, só que aí deu para ele fazer a limpeza do condensador, então não tive problema. Então eu vou considerar aqui só o custo do compressor, porque querendo ou não, o condensador veio, mas aí eu posso utilizar como medidor, posso fazer a venda e tudo mais.
Então vou falar aqui só do preço do compressor e do serviço, claro, de mão de obra. Então, só do compressor, 2.700, e aí o custo de mão de obra mais carga de gás ficou por volta de R$640. Então se a gente somar os dois, né, 2.700 do compressor e 640 de mão de obra, mais 3.340. Então se a gente somar tudo isso aí, dá perto dos seus R$7.000 já. Aí você fala, poxa, foi um custo de manutenção assim relativamente alto. Bom, se você pensar no período de tempo que eu tô com o carro, né, que ainda vai fazer um ano, você, pô, realmente o custo talvez mais elevado. Só que veja só, foi uma revisão padrão de 70.000 km, que eu não gastei nem R$500 na manutenção. A outra foi uma revisão dos sistemas de freios, né, que acabou acontecendo um pouco tempo depois, inclusive teve um serviço a mais que eu acabei não precisando fazer. Inclusive se eu levasse no primeiro local que eu fiz, mas eu não consegui por causa da disponibilidade de tempo mesmo, eu teria esse custo reduzido. A outra manutenção foi pneus, que isso é independente de qualquer carro, você sempre vai ter. E a quarta e última manutenção foi com relação a ar-condicionado, que também qualquer carro pode dar problema no ar-condicionado, no compressor, no condensador, ou em alguma outra peça, no filtro de secador, na evaporadora e por aí vai. Então assim, é um custo elevado se você somar tudo? Poxa, é um custo elevado. Só que se você pensar na manutenção individualmente, eu não tive que mexer em nada de mecânica, eu não tive que mexer em bobina, vela, cabo de vela, não mexer em tubo, não mexer em turbo, não mexer em válvula, em nada, não precisa mexer em nada de mecânica. O carro de mecânica tá perfeito, tá impecável. Então o que eu tive que mexer foi situações à parte. Então você já vê que é um custo elevado? É um custo elevado. Mas não foi custo de manutenção de peça mecânica. Isso é uma coisa que me deixa extremamente tranquilo. Então assim, deu pra ver que os custos que eu tive foi de manutenções de coisas rotineiras que todo carro pode dar problema. Eu posso ter sido azarado talvez na questão do compressor, posso ter sido, né, por causa de um lote, alguma coisa. Mas todas as outras manutenções que eu fiz são manutenções rotineiras que em algum momento você pode acabar passando com o seu carro. Pode ser que o valor do pneu, né, seja diferente, claro, por causa da medida do pneu. Possa ser que o preço do compressor seja diferente também para atender outra demanda, também com certeza. Se você tem um carro que não tem freio a disco na traseira, tem freio a tambor, a manutenção é diferente, pô, com certeza. Mas assim, se você fizer olhando as manutenções separadas do que foi que eu tive que trabalhar, eu acho que foi um custo acessível. Claro, né, que é um valor considerável, nem todo mundo pode conseguir manter, mas todo carro pode passar por esse tipo de manutenção. Então assim, minhas considerações sobre a parte de manutenção. Poxa, você pode dizer que o tempo que eu fiquei com o carro é um tempo curto para o quanto eu tive que gastar. Realmente foi um custo grande, mas não foi um custo que eu teria com praticamente qualquer outro tipo de carro, por causa que as coisas que eu mexi podem dar problema também com qualquer outro tipo de carro. Beleza? Então pra mim, continua valendo a opinião, eu super recomendo o carro. Se para ele, a proposta dele lhe atende de ser um carro esportivo, né, de ser um carro compacto, com as dimensões um pouco reduzidas, se para você ele lhe atende, eu super recomendo o carro. Isso não me desanimou com o carro de forma nenhuma, Continuo gostando demais do carro, assim, dirigir o carro todo dia para mim continua sendo um prazer imenso. Mas consegui passar por isso felizmente, tranquilamente, tá? Então fica aí o relato, né, em relação à manutenção, que muita gente já tinha perguntado. Então vai pelo menos mais ou menos um norte aí para vocês. Lembrando que a gente está falando dos motores THP Flex, certo? Não são os THP monocombustível, que a gente já sabe que tem um problema crônico, com corrente, com tubo, com tampa e por aí vai, beleza? Espero que eu tenha matado aí a curiosidade da galera e nos vemos no próximo vídeo.